Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado, onde estamos aí estudando um tema geral sobre o grande conflito. E essa semana foi uma semana muito especial, onde abordamos temas sensíveis, temas importantes, temas relevantes. E que hoje nós iremos fazer uma pequena recapitulação. Vamos ver o que foi aprendido, analisado e refletido em cada dia. E depois fecharemos com chave de ouro a semana o nosso estudo adicional. Bom, você sabe que antes de nos aprofundarmos no estudo, nós fazemos a nossa oração. Vamos orar então? Senhor Deus que estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade de poder passar esses minutos refletindo na Tua palavra, buscando a Tua presença, buscando mais de Ti, Senhor. E que nessa ocasião, por meio do Teu Santo Espírito, a pessoa enviada a cada um de nós, que nós possamos ter o real entendimento daquilo que o Senhor reservou para cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, Pai. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois, muito bem, no dia de sábado, nós tivemos o tema aí, a questão central, amor ou egoísmo. Foi apresentado o verso para a nossa memorização, que se encontra no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, que diz: Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim. Eu o ajudo, sim. Eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Que verso reconfortante, que verso que traz alívio à nossa vida, esperança na vida por vir. É maravilhoso. Uma questão central, amor ou egoísmo? Será que nós fomos deixados nesse mundo aquém e à mercê de nossa sorte? Ou será que mesmo nós traindo a confiança de Deus, fazendo péssimas escolhas, Deus ainda assim demonstrou amor para cada um de nós? Vamos descobrir juntos? No dia de domingo, nós tivemos um tema chamado assim, um Salvador de coração quebrantado. Nesse dia, trouxe ali a imagem de um Cristo vislumbrando, né, vendo ali o templo, e fez a seguinte predição para os discípulos, e disse: olha, não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Ali Jesus estava se referindo à destruição do ano 70 de Jerusalém. Os discípulos aparentemente não entenderam, não quiseram aceitar, mas na verdade o que Jesus estava falando era que eles tiveram o tempo deles para fazer as escolhas certas. E por conta que eles, o povo escolhido, tinha feito as escolhas erradas, Jerusalém seria invadida pelo inimigo e seria destruída. Aquela que tinha sido comparada e afirmada como a menina dos olhos de Deus, a Terra Santa, o local escolhido para a moradia de Deus, agora seria devastada. E cá para nós, a destruição de Jerusalém no ano 70 foi algo terrível. No dia de segunda-feira, nós tivemos um tema, cristãos providencialmente preservados. Esse dia aqui foi analisado e refletido a situação que se cumpriu exatamente como Jesus tinha anunciado muitos anos antes, de que os exércitos romanos iriam cercar a cidade. E como ele havia afirmado, aconteceu. Um belo dia, vamos dizer assim, sem ter para quê, os exércitos romanos apareceram, cercaram e sitiaram a cidade. Mas aí, em um dado momento, eles se retiraram. Os exércitos judeus aproveitaram a situação e perseguiram os romanos, achando eles que tinham conseguido botar medo, que tinham mostrado que a muralha era invencível, que eles não tinham condições de invadir Jerusalém. Os exércitos judeus achavam que tinham conquistado uma vitória contra os romanos. Mas aquilo nada mais era que o sinal que Deus tinha determinado para o seu povo. Sim, naquela ocasião os cristãos lembraram das palavras de Jesus e confirmaram a predição que ele tinha feito muitos anos antes. Aproveitaram aquela ocasião para escapar, para fugir. Não houve oposição, nem romana, nem de judeus. Eles saíram dali e evitaram a grande tragédia que aconteceu na destruição de Jerusalém.
No dia de terça-feira, nós tivemos o tema o seguinte: fiéis em meio à perseguição. Aqui narra a situação dos cristãos, ali no período do primeiro século, na igreja primitiva, em que estava sofrendo grande perseguição pelos romanos. É tanto que é até mencionado a personagem Saulo, né, que foi um grande perseguidor dos cristãos. E que mesmo os cristãos sendo dispersos por vários locais, eles não se amedrontavam, eles não ocultavam a sua presença, eles não aproveitavam a situação para se esconder, não. Eles aproveitavam essa dispersão para anunciar o Evangelho de Cristo, anunciar as boas novas, anunciar o Cristo ressurreto. Aquele que era o Messias tão aguardado tinha vindo e o povo não tinha reconhecido. É como o texto bíblico diz: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. É tanto que citou aqui o exemplo de Filipe, que pregou ali em Samaria, fez milagres e fazia com que as pessoas ficassem atônitas e impressionadas com a intrepidez da sua pregação. Algo maravilhoso, fiéis mesmo em meio à perseguição. No dia de quarta-feira, nós tivemos o tema Cuidando da Comunidade. Aqui nós tivemos o relato de como a igreja primitiva funcionava, como eram os cristãos do primeiro século. Será que eram pessoas como nos dias de hoje? Pessoas de coração duro? Pessoas de mente fechada, isoladas como ilhas? Não. Eram pessoas completamente diferentes da realidade que a gente encontra hoje. A Bíblia fala e afirma que eram pessoas que comiam junto, repartiam tudo, viviam tudo de comum entre todos. Aqueles que tinham mais posse, aqueles que tinham mais recursos, vendiam para poder sanar as necessidades dos outros. Não ficava ninguém sem ser assistido. E quando a gente imagina uma igreja como essa, a gente consegue vislumbrar o verdadeiro cristianismo. Exatamente isso, como Jesus fazia. Ele não apenas trazia o pão espiritual, mas ele também trazia o pão material, sanando as necessidades mais básicas das pessoas. E uma das coisas que eu sempre me lembro de quando Jesus se encontrava com as pessoas, ele perguntava: o que é que você precisa? O que é que você quer que eu faça? Ele perguntava e ele tinha desejo em saber qual era a necessidade das pessoas. Isso demonstra carinho, isso demonstra afeto, isso demonstra amor, preocupação, interesse genuíno pela pessoa. E exatamente isso o que foi relatado no dia de quarta-feira, o cuidado pela comunidade. Na quinta-feira, nós tivemos o tema Um Legado de Amor. Foi apresentado dois contextos aqui do apóstolo João, muito interessante, que descreve de forma resumida o que é, como foi o cristianismo no primeiro século, como deve ser o cristianismo nos dias de hoje. E aqui diz, no João 13:35, Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. 1 João 4:21, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Uma das coisas que nós não podemos separar, ocultar ou excluir do cristianismo é o amor para com o próximo. Da mesma forma que nós seguimos os mandamentos e obedecemos e amamos a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, de todo o nosso coração, nós devemos amar o nosso próximo, como se fosse a nós mesmos. Davi, o que é amar o nosso próximo? É amar como Deus amou a cada um deles. E nós temos essa dificuldade. Nós facilmente amamos a quem gostamos, mas as pessoas que de alguma forma falharam com a gente escolhe não amar. E a gente esquece que essa é uma das primeiras regras do cristianismo. Ou seja, se você hoje tem dificuldade de amar o seu próximo, o que é amar o meu próximo, Davi? É eu ficar feliz na presença dela, eu sentir prazer com ela, mesmo ela tendo me traído, mesmo ela tendo me apunhalado pelas costas? Não. Amar não é isso. Amar é tratar bem. Amar é cuidar, é zelar. Amar é isso. Você não precisa gostar da pessoa, mas você deve amar. Porque esse é um dos atributos que confirma o verdadeiro cristianismo. Se você se considera cristão, avalie isso para ver se você
está seguindo o legado de Jesus Cristo? Na sexta-feira, hoje, estudo adicional, eu separei aqui um trechozinho bastante interessante e eu vou ler para você. E diz assim, ó: a misteriosa providência que permite aos justos sofrerem perseguição das mãos dos ímpios tem sido causa de grandes dúvidas e muitas que são fracos na fé. Alguns decidem até deixar de confiar em Deus por ele permitir a prosperidade dos homens mais desprezíveis, enquanto que os melhores e mais puros são afligidos e atormentados pelo cruel poder desses opressores. Pergunta-se como pode aquele que é justo e misericordioso e que tem poder infinito tolerar tão injustiça e opressão. Essa é uma questão que não nos cabe responder. Deus deu suficientes evidências de seu amor e não devemos duvidar de sua bondade por não compreender a atuação de sua providência. Muitas vezes nós nos pegamos pensando nessas coisas que Satanás aproveita para utilizar para descredibilizar a Deus, para manchar o nome de Deus, para colocar dúvidas à nossa mente em relação ao amor de Deus. Por isso que o tema central do nosso estudo, e foi o tema do dia de sábado, é amor ou egoísmo. Nós constatamos diariamente, mesmo andando às vezes em uma adversidade, em reveses da vida, mas uma coisa você não podemos deixar de confirmar: Deus, ele é amor. E não é amor pela metade, nem 70%. Ele é amor completamente. E ele demonstra amor para comigo e para com você. Essa realidade triste que nós vivemos nada mais é do que a tristeza da realidade do pecado. As tristes consequências que o pecado trouxe para a nossa realidade. E claro, o dedo de Satanás tentando manchar, assim como ele tentou lá no céu, a honra de Deus. Que eu e você possamos permanecer firmes, seguindo o modelo dos primeiros cristãos do primeiro século e, acima de tudo, andando nos passos de Jesus, pois ele é o maior modelo de todos. Ele é quem nos fortalece, quem nos guia, quem nos dá o exemplo e quem nos direciona para o caminho que conduz à vida eterna. Chegamos ao fim do nosso estudo guiado. Essa semana foi maravilhosa. Amanhã daremos início a uma nova semana, a terceira semana do estudo guiado, com mais temas, com mais estudos, com mais bênçãos para cada um de nós. Que você possa permanecer firme junto comigo nesse estudo que tem sido uma verdadeira bênção. Papai do céu te abençoe, que te proteja e que te traga aqui novamente. É isso. Até a próxima e tchau, tchau.